De volta, dentro da ampla cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, aqui no Em Dia, já passaram os candidatos a vice-governador e agora a gente está recebendo os postulantes ao Senado. Os detalhes para essa rodada de entrevistas foram definidos em reunião com representantes de todas as coligações e campanhas. Durante 15 minutos, os candidatos respondem perguntas minhas, do nosso colunista político Paulo Roberto e de você aí de casa, que pode mandar seus questionamentos através do nosso WhatsApp. Já estiveram conosco a candidata Poliana Dutra, da coligação Juntos pela Paraíba, o candidato André Ribeiro, do PDT, e o candidato Bruno Roberto, do PL. Hoje é a vez do candidato Sérgio Queiroz, do PRTB. Vamos a um breve perfil do nosso entrevistado. Sérgio Augusto de Queiroz tem 50 anos e é natural de João Pessoa. Possui graduação em Direito, Engenharia Civil e Teologia. É doutor em Teologia e pós-doutor em Direito. Desde 2000, é procurador da Fazenda Nacional. Foi membro efetivo da Transição Governamental Federal em 2018 e secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania entre os anos de 2020 e 2021 e secretário especial de Modernização do Estado da Presidência da República em 2021. Representou o Brasil por 3 vezes em conferências da ONU e União Europeia. Atuou como técnico da Justiça Federal e auditor fiscal do trabalho. É pastor licenciado. Filiado ao PRTB para as eleições de 2022, postula o cargo de senador da República. Muito bem, nosso entrevistado de hoje já está aqui conosco, como você já viu, e eu vou passar a bola, como sempre, para Paulo Roberto começar essa conversa. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulo. Que alegria estar com vocês aqui da Rede ITA, você, nosso querido Anchieta, é uma alegria. O senhor tem dito em algumas entrevistas que eu acompanhei que o eleitor deveria dar férias a algumas pessoas que são consideradas carreiristas na política. Como traduzir isso para o eleitor que está nos vendo agora? Essa de Queiroz, escritor consagrado, falou certa vez que políticos e fraudas devem ser mudados de tempos em tempos pelas mesmas razões. Não por causa do político em si, mas pela necessidade de renovação. Uma democracia verdadeira requer que outras famílias que não são as tradicionais famílias da Paraíba ou de qualquer outro lugar do Brasil também postulem ser os representantes. E eu tenho defendido isso. Por onde o senhor tem andado, sente que essa mensagem chega, repercute junto ao eleitor? Repercute, porque eu pergunto onde estão os Silva, onde estão os Souza, onde estão os Florencio, né? Onde estão os Queiroz. As pessoas têm recebido essa mensagem e dito, realmente, tem famílias aí que têm 40 anos no poder, às vezes até com o mesmo nome e sobrenome, e agora Sérgio Queiroz é candidato ao Senado 282. Candidato, o senhor é candidato por uma coligação que não tem a mesma estrutura de outras grandes coligações, né? De que forma o senhor está driblando isso, essa falta de estrutura para fazer uma campanha estadual, mesmo que não seja em pé de igualdade em termos de estrutura, mas chegando, né, ao eleitor de todo o Estado? Uma das minhas pautas como senador, e há muito tempo como jurista, são as candidaturas independentes, sem partido. Nós precisamos tirar o monopólio da democracia da mão dos partidos políticos. E, com isso, o monopólio também das questões de financiamento. Então, nós temos uma estrutura mínima. Eu sou 100% financiado por doações privadas de pessoa física. É mais difícil, mas é mais interessante. Porque você economiza mais, você fica longe, a sua consciência deixa de pensar que você está gastando parte dos 6 bilhões de reais para o fundão, que foi destinado para campanhas, com o qual apenas um terço desse fundão dessa eleição, nós resolveríamos o problema de água em todos os sítios, todas as áreas rurais do semiárido brasileiro, com ao menos uma cisterna daquelas de captação de água de chuva. Então eu me sinto tranquilo, as pessoas gostam de ideias e nós criamos a chamada onda do voto de graça. E essa onda do voto de graça tem feito com que eu seja o candidato que tem mais voluntários envolvidos na campanha e aquele que tem mais pessoas engajadas nas redes sociais sem gastar um centavo. O senhor ocupou um cargo que tem status de ministério no governo do presidente Bolsonaro, como nós vimos aí no seu perfil,
mas o presidente pediu votos para um outro candidato que não Sérgio Queiroz aqui na Paraíba para o Senado. Como é que a gente interpreta isso? Sua pergunta é inteligentíssima, Paulo. Entra em convergência com o que eu falei. A ideia do monopólio da democracia pelos partidos e a questão dos caciques políticos no Brasil, obviamente, amarram certas possibilidades. Eu escolhi não estar no PL, fui convidado na Paraíba para estar no PL, fui convidado, inclusive, para ser o candidato ao governo do Estado, antes de Nilvan ser convidado, e eu declinei do pedido porque eu entendo que o PL não representa na Paraíba aquilo que eu defendo como minhas ideias. Então, eu optei em seguir um caminho paralelo, mas na direção dos mesmos objetivos do desenvolvimento do Brasil, redução da máquina pública, uma proposta de modernização do serviço público. Fui secretário especial de modernização do Estado brasileiro na presidência da República, conheço de gestão, são 30 anos de serviço público, então eu optei por seguir um caminho mais técnico e menos político no sentido tradicional da palavra. Então, estou indo aqui com as minhas ideias e a minha história na Paraíba de 30 anos de serviços prestados, sem nunca ter acessado um centavo de verba pública. Sou fundador de uma fundação, a Fundação Cidade Viva, tem hoje mais de 300 funcionários e eu nunca acessei um centavo de emenda de vereador, deputado ou senador. Ou seja, eu tenho um jeito diferente de fazer política e eu quero mostrar às pessoas que é possível. Vote em Sérgio Queiroz, senador 282. Candidato, em relação o senhor falou da sua experiência técnica, né, como gestão, mas em relação à política partidária é uma experiência nova para o senhor, né? O que o levou a ser candidato logo ao Senado? Na verdade, na zona de conforto. Sai na zona de conforto. Veja bem, eu graças a Deus, alcancei praticamente tudo que eu desejei na vida. Casei com a minha namorada e namoro com minha esposa. Tenho 3 filhos maravilhosos, adultos. Estudei 34 anos de universidade em 8 formações superiores. Sou procurador de carreira, fundador de uma fundação que atendeu já 300 mil paraibanos. E quando fui para Brasília, eu fiquei inquieto. Porque você, quando é técnico, você, quando está acostumado a fazer muito com pouco dinheiro, e você vê um sistema amarrado, intrincado, burocrático, politiqueiro, aí você diz assim, não é possível, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, a escolha do Senado tem a ver com a incompatibilidade do sistema atual da relação entre os 3 poderes e o que eu aprendi como jurista na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que invade competências dos demais poderes, que legisla. Nós temos um legislativo que hoje tem mais de 50% do orçamento de investimentos da União, portanto, um legislativo que executa e um executivo que está na mão do legislativo judiciário. E o Senado é a única instituição constitucional que pode dar freios a essa situação tão indigesta. O senhor percebe que o Senado tem sido omisso nesse quesito? E é por isso que eu quero ir para lá. Porque o que é que nós temos no Senado? Normalmente, quem vai para o Senado é um cidadão que já passou na política por muito tempo, foi governador, foi deputado e vai se aposentar. Chamam até o Senado de céu, porque o tapete do Senado é azul. Tem um amigo meu que foi senador e disse que faltam 2 palmos para o céu. 2 palmos com uma vantagem, não precisa morrer para ir para o Senado, né? Pois é. Para o céu precisa. No meu caso, como eu ganhei o céu de graça pela graça de Jesus Cristo, eu estou indo para o Senado arranjando sarna para me coçar. Porque eu não quebrarei todos os princípios que eu não só defendo, eu vivo. A minha principiologia, o que eu prego é o que eu procuro viver. Então o Senado, para mim, é a casa indigesta e não esse céu desejado. Mas eu irei para lá, Sérgio Queiroz, senador 282. O que é que o senhor tem achado, como tem acompanhado essa questão das religiões tão presentes na campanha, ou seja, o tema religião tão presente na disputa, principalmente para a presidente da República? Olha só, nós somos religião, ou afirmando-a ou negando-a. Nós somos seres religiosos. A religião, que é a resposta às grandes questões da vida, habita o nosso imaginário, onde ela começa, quando ela termina. Isso influencia políticas de aborto ou não. Então, o nosso pensamento religioso não é o problema. O problema é que a igreja interfira no Estado e o Estado interfira na igreja. O que aconteceu durante a pandemia, quando o governo do Estado mandou fechar as igrejas e deixou os bares abertos.
Então, aí é uma quebra do princípio do Estado laico. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas expressem publicamente a sua fé. Eu a expresso. Mas, além de procurador e professor, eu sou pastor. O que foi que eu fiz? A primeira ação minha, acho que todos deveriam fazer isso. Eu me licenciei da igreja, eu não apareço na igreja, eu não vou para cultos de igreja nenhuma para ser apresentado. Dá para imaginar quantos eleitores eu não perdi por não ser apresentado em grandes celebrações religiosas. Então você não concorda com aqueles pastores que fazem do culto ali uma comício? Eu não concordo com pastor nem padre que façam do culto e da missa um movimento político. E mais ainda, uma denúncia. Muitos até vendem a própria dignidade como se as suas ovelhas fossem ali de sua propriedade e às vezes vendem o voto das ovelhas em troca de favores políticos. Isso é uma vergonha. Sérgio Queiroz, senador, 282. Candidato Sérgio, alguns praticam política, fazem a política usando o jogo sujo, onde, numa analogia ao futebol, do pescoço para baixo tudo é canela. É verdade. O senhor já sentiu parte desse jogo sujo da política por aí, não? Não, eu tenho percebido isso desde Brasília e percebi o seguinte, a corrupção na política ela começa na pré-campanha. E como candidato, já sentiu isso também? Senti demais. Me ofereceram 10 milhões de reais para eu desistir da minha candidatura ao Senado. Então tem gente muito interessada que não seja senador da Paraíba. Já fui oferecido cargos, eu fui oferecido por um certo intermediário até ocupar uma posição internacional. Mas eu sou homem, não preciso de dinheiro dado por ninguém. Eu sou assalariado. O que eu tenho é fruto de 30 anos de serviço público. Meu dinheiro é meu dinheiro, ninguém me deu, não. Eu fui lá e trabalhei duramente para ter. Então, a política, infelizmente, especialmente por esse sistema de financiamento iníquo, em que hoje está nos jornais, deputado fulano da coligação tal recebe 1 milhão e tanto, o outro recebe 10 mil reais. É uma briga, né? Isso é democracia, rapaz. Então, briga com o fundo partidário. Isso é uma vergonha. Isso é uma cleptocracia travestida, sabe, de priorização de candidato A, B ou C. A gente tem que acabar com isso. Essa briga pelo dinheiro está só começando. Está só começando. Ainda tem um mês, viu? Ainda tem um mês, eles estão brigando. Como eu não tenho dinheiro, como o dinheiro que eu tenho é autofinanciamento, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, eu vou fazer um aporte daquilo que eu puder, eu estou tranquilo, eu durmo tranquilo. Aliás, eu não mudei de discurso desde a pré-campanha. A mesma coisinha o que eu defendo. Estou ali, ó. Não mudei de lado, não mudei de partido, não me aliei com quem eu disse que era meu inimigo. Aí fica essa cachorrada, um diz que é inimigo do outro, aí depois tá amigo, aí tá cheirando o sovaco um do outro. Então, vamos acabar com isso. Sérgio Queiroz, senador, 282, procurador federal, pastor e também professor. Em relação às pesquisas, aos números, o seu desempenho nas pesquisas, isso lhe preocupa? Me preocupa zero. Por quê? Porque hoje nós vivemos na era da rede social. Eu sou o candidato mais engajado. Saiu uma pesquisa antes de ontem em que eu tenho o dobro de engajamento do segundo lugar. Só hoje eu alcancei com uma postagem, me deram o relatório das 24 horas, 287 mil paraibanos. Deixa quietinho, deixa as pesquisas aí, vocês vão ver nas urnas o que vai acontecer. Quando o meu formigueiro começar a sair do formigueiro e começar a fazer o negócio acontecer, não tem dinheiro de fundão que resolva. Então, no caso, o senhor acredita que a gente está vendo um novo tempo aí com as redes sociais? Estamos vivendo um novo tempo e eu serei o senador da Paraíba, porque o povo da Paraíba quer Sérgio Queiroz, senador 282. De quando a campanha começou para valer até hoje, o senhor conversou com o presidente Bolsonaro? Olha só, eu comecei com o presidente na pré-campanha, quando dei a ele a minha informação de que eu não caminharia com o PL na Paraíba. Nós temos uma relação respeitosa, não somos amigos próximos, mas somos, digamos, admiradores mútuos, e ele já falou dessa admiração, inclusive depois que eu deixei a Secretaria Especial de Modernização do Estado na Presidência da República para concluir meu pós-doutorado em Direito, na área de combate à corrupção, através da educação, e a partir dali, inclusive para evitar disse-me-disse, a gente se mantém, aí eu me mantenho fiel às pautas que eu ajudei a construir como membro de transição governamental do governo Temer Bolsonaro, secretário de 3 pastas, e estou no meu caminho. O que eu quero é defender pautas para a Paraíba e para o Brasil que sejam perenes, desejando, é claro,
a reeleição do presidente, mas eu quero defender pautas perenes. Chegando ao Senado, o que o senhor fará diferente dos senadores que nós temos hoje representando a Paraíba? Primeiro, lutarei incansavelmente pela candidatura independente, como acontece em 88% das nações democráticas do mundo. O Brasil está no vergonhoso grupo dos 12% que, embora tenha subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, não admite a candidatura independente porque Barroso sentou em cima do processo e não resolve esse processo desde 2017. Um outro problema é exatamente isso. Projetos de lei e de emenda constitucional que dê limites temporais à resolução das grandes causas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, inclusive, nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga 80 processos por ano. Aqui nós julgamos 8 mil. O Supremo virou um tribunal penal. Não, virou aqui um tribunal penal, guerra de partido, o deputado perde uma votação no Congresso, vai chorar nos pés de um ministro. Nós estamos vivendo uma loucura. Eu quero, como jurista, pelo menos, se não vou mudar, eu vou falar constantemente sobre isso, sobre esse verdadeiro desvirtuamento da ciência jurídica e do constitucionalismo brasileiro. Segunda coisa, distribuição de emendas parlamentares de uma maneira mais técnica e menos visceral, menos politiqueira. Hoje o deputado tem milhões de reais para distribuir como ele quer. Como eu disse, 50% do orçamento de investimento está na mão do parlamento. Como é que eu posso ter gestão pública se o executivo deu para o legislativo, que deveria legislar e fiscalizar, a função de ser um pequeno presidente da República? Deixa eu dizer uma coisa aqui para o nosso telespectador e para você. O Brasil vive um parlamentarismo branco, aqui, escondido, na verdade. O senhor tem 25 segundos para deixar sua mensagem. Obrigado, Paraíba. Obrigado, Rede Ita. Sérgio Queiroz, procurador federal, 30 anos de serviço público, também professor no ensino superior, pastor licenciado. Eu quero seu voto. O meu número é 282. O meu Instagram é Sérgio Queiroz Oficial. Sérgio Queiroz Oficial. Sérgio Queiroz Oficial. Entra no Instagram. Um abraço. Vamos ganhar junto. Voto de graça. Muito obrigado, candidato. Nosso agradecimento ao candidato Sérgio Queiroz, do PRTB, pela participação na nossa série de entrevistas aqui no Em Dia. Na próxima segunda-feira receberemos aqui o candidato Alexandre Soares, do PSOL.